Pronto, então vamos começar a confeccionar o nosso cropped. Você vai precisar de uma agulha, fio, eu tô usando aqui o fio Anne, tá? Então você vai utilizar a agulha diferente, vai precisar de tesoura, marcadores e uma fita métrica. Somente isso que você vai precisar para fazer a sua peça. Essa peça aqui ela é bem prática, bem rápida e econômica. Eu gastei pouco mais de um novelo, bem pouquinha coisa mesmo do segundo novelo que eu utilizei. Então é bem pouco gasto. E esse tamanho que eu fiz aqui é o tamanho M. É uma peça com acabamento aqui em pontinhos de bico, muito fácil de fazer, mas é uma peça que você vai utilizar bastante com jeans, fica lindo. Olha só que prático, muito fofinho, tá? Então vamos precisar pegar a medida aqui da circunferência, né, do tamanho da camisa que vocês vestem. Pode usar uma camisa como referência, estou usando aqui essa regatinha. A minha aqui tá dando 50 centímetros, então eu vou fazer um pouco menor, porque do crochê ele, às vezes, dependendo, pode lacear. Eu vou colocar 40 centímetros de um lado e 40 centímetros do outro. Então, vamos começar fazendo um cordão de correntinhas. Daí, começamos com um nozinho. E vamos fazer aqui um cordão de correntinhas. Bem apertadinho, mas não muito para não ficar difícil depois, ó. Todas do mesmo tamanho. Tá vendo? Eu vou fazer aqui o meu cordão de correntinhas. E assim que eu terminar, nós vamos iniciar a próxima carreira com os pontos. Pronto, eu já fiz aqui o meu cordão de correntinhas. Coloquei 40 centímetros de correntinha. Agora, o que nós vamos fazer? Tá vendo que é bem pequenininho esse fio? Esse pontinho? Bem pequeno. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer os pontos altos. Eu começo fazendo da seguinte forma. Deixa eu só afastar aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu subo, seguro aqui na última correntinha e conto mais 1, 2, 3. Tá vendo? Ficou 4. Laço e venho nessa quarta aqui, ó, e faço um pontinho alto. Tá vendo? O próximo. Laço. Vamos aqui no próximo. Mais um pontinho alto. E assim nós vamos fazer durante todos esses pontinhos aqui. Um por um. Até chegar lá no final. Tá vendo? Eu vou fazer aqui os meus, e quando eu chegar lá no final, quando eu fizer toda a correntinha, eu volto pra iniciarmos novamente uma próxima carreira. Terminada a primeira carreira, agora aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos subir 3 correntinhas, vamos virar e vamos continuar fazendo pontos altos. Até o final. Eu vou fazer uma quantidade, mais ou menos uns 10, 15 centímetros, e eu volto para mostrar para vocês.
como que nós vamos iniciar as cavas. De 15 a 20 centímetros, não 15 centímetros. Vou fazer durante 15 centímetros, reto. Agora que nós já chegamos nesse tamanho, nós vamos iniciar as diminuições aqui nas laterais, tá? Eu já deixei um modelo aqui confeccionado para a gente fazer uma comparação, ter uma noção. Olha só, nós fizemos aqui por 17 carreiras, eu fiz na minha por 17 carreiras, indo e voltando aqui nesse pedaço de comprimento, 17 carreiras. E para iniciar essa parte aqui das diminuições, até essa parte da cava, até essa altura da cava, de ambos os lados, você vai fazer indo e voltando, ambos os lados, eu fiz as diminuições, um ponto por carreira, durante 18 carreiras. Daqui até aqui foram 18 carreiras. Então, foram 18 carreiras de diminuições. Quando chegar aqui na parte de cima, o que vai acontecer? A gente precisa ter essa parte aqui, ó. Tá vendo? Aí nós fizemos a 18ª carreira, diminuindo só aqui nas laterais, mas a gente vai fazer o seguinte, vai separar aqui dentro, entre 18 e 20 pontos, dependendo do tamanho que você quer essa abertura. Vai separar aqui essa quantidade de pontos, 18, 20, e vai fazer uma manga só, indo e voltando, diminuindo aqui e diminuindo aqui, tá? Vamos diminuir aqui dos dois lados. Vai fazer deixa eu ver aqui, por quantas carreiras? Por 10 carreiras. Isso. Por 10 carreiras, nós vamos diminuir aqui na cava e aqui aqui na cava e aqui no decote. 10 carreiras. E depois nós vamos fazer mais 4 carreiras sem diminuir. Vai ser carreiras retas, indo e voltando. Se você quiser um tamanho maior, então você aumenta aqui em cima. De ambos os lados. Fez de um lado, pulou esse espaço, vai fazer aqui na outra, da mesma forma, indo e voltando, fazendo diminuições por 10 carreiras, um pontinho de cada lado, depois 4 carreiras sem diminuição. Depois que nós vamos fazer essa parte aqui, ó, de acabamento, que eu vou explicar pra vocês depois, certinho? Então, agora a gente vai iniciar nesse outro lado, porque ela é idêntica à outra, são dois lados iguais, nós vamos fazer diminuição. Como é essa diminuição? Todas as diminuições serão feitas assim, ó. Chegamos aqui nesse último ponto, nós não vamos fazer nele, nós vamos fazer um ponto baixo no ponto seguinte. E vamos subir 2 correntinhas. E seguimos a carreira normalmente, fazendo pontos baixos, pontos altos, por toda a sequência. Ficou claro? Quando chegar aqui no final, a gente vai deixar de fazer o último ponto. Então, esse ponto aqui, nós não iremos fazer. Daí, vamos virar a carreira e vamos fazer um pontinho baixo dentro do próximo ponto e fazer mais 2 correntinhas e seguir até chegar aqui de novo. E assim a gente vai fazendo até fazer 18 carreiras, diminuindo só aqui nas laterais, nas cavas, certo? Depois que nós fizermos essas 18 carreiras, na 19ª carreira, né? Na 19ª carreira, nós vamos iniciar a parte da cava, que é essa que eu expliquei pra vocês. Aí é só você separar, vai contar a quantidade de pontos que você tem na sua peça, vai separar ali entre 18 e 20 pontos. Se você quiser uma cava maior, você vai separar, mas ambas as partes que sobrarem aqui precisam ter o mesmo tamanho a mesma quantidade de pontos, tá? Porque serão a parte ali das alças. Eu vou fazer aqui a minha. Quando a minha tiver o mesmo tamanho de cava aqui, que esse daqui, para iniciar a parte do decote, aí eu volto para falar com vocês novamente e mostrar como tá ficando. Vai fazendo a de vocês até chegar nessa parte aqui do decote. 19, vai fazer 18 carreiras, na 19ª carreira você irá fazer o decote. Pronto. Nós já fizemos toda essa parte, a lateral, depois nós vamos fazer os acabamentos. Aqui tá toda a cava. Agora vamos começar essa parte aqui.
tá vendo que deu certinho o mesmo tamanho? Nós vamos fazer tanto a parte da frente quanto a parte de trás iguais, então tem que fazer duas partes idênticas para poder fazer essa pecinha. E agora nós vamos contar quantos pontos tem aqui. Vamos deixar aqui a mesma quantidade, vamos contar quantos pontos que tem aqui e vamos fazer 10 carreiras, indo e voltando, diminuindo aqui no decote e aqui ainda na cava, por 10. Depois que concluímos essas 10 carreiras, nós vamos fazer 4 carreiras, ida e volta, sem diminuir em lugar nenhum mais, tá? Vou contar aqui quantos pontos tem. Pronto, eu marquei aqui. Aqui tem 25 pontos. Aqui no meio ficou com 17 pontos. E aqui também com 25 pontos. Tá? Você vai marcar, você vai contar a quantidade de pontos que sobrou na sua última carreira. Porque se você estiver fazendo um outro tamanho, vai divergir desse meu. Então, você vai contar quantos pontos você tem. Vai dividir o mesmo tanto que tiver nessa cava, tem que ter nessa cava. E também vai reservar uma quantidade para o tamanho da cava que você deseja ter. Se maior, vai deixar mais espaço. Se menor, vai diminuir mais, vai colocar mais pontos na cava, tá? E conforme se sua peça for maior, independente, você vai fazer diminuições por 10 carreiras e depois vai continuar o tamanho da camisa, aqui da alça, com pontos sem diminuição. Exceto se você quiser afinar mais a sua peça. Então, vamos continuar do mesmo jeito. Vamos diminuir. Aqui, ó. Nós estamos aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Vamos pular para o próximo ponto. Faço um ponto baixo. Faço 2 correntes, laço e venho no próximo ponto. Já fiz uma diminuição aqui. E continuo. Até chegar lá no meu 25º ponto. E aqui, nesse ponto que tá marcado, nós vamos tirar o marcador e vamos fazer um ponto nele. Pronto. Aí, agora, nós vamos virar do mesmo jeito que nós vamos fazendo o restante da peça. Nós vamos pular pro próximo ponto e fazer um ponto baixo. Aqui. Subimos 2 correntinhas para dar a altura do ponto e seguimos fazendo do mesmo jeito. Por 10 carreiras. Essa aqui já é a segunda. Eu vou fazer aqui as minhas de ambos os lados e volto pra gente fazer os acabamentos. Agora, nós já fizemos ambas as alças. Vamos começar fazendo o acabamento. Olha só, o último pontinho em cima, você vai subir mais uma correntinha. E dentro do ponto lateral, vai colocar um ponto baixo. E dentro como eu posso dizer, da alcinha do pontinho, nós vamos colocar mais um ponto baixo. Opa, aqui deu erro. Novamente. Isso, na alcinha, faz um ponto. Assim por toda a lateral. Um ponto dentro do ponto e outro na pontinha do ponto. Nós vamos fazendo um após o outro. Não preocupa se vai ficar apertado, se vai ficar precisando de mais pontos nesse momento, não. Tem que ser dessa forma. Só faça o ponto folgadinho, não precisa fazer um ponto apertado. Mas não precisa colocar mais do que essa quantidade de pontos. Um ponto na alcinha do ponto da carreira anterior e um pontinho dentro da lateral do ponto alto, como eu tô fazendo agora.
E vai ficando assim, tá vendo? Vamos fazer aqui o restante. Quando chegar aqui em cima, nós não vamos fazer agora. Essa parte aqui é uma outra forma de fazer que eu vou mostrar pra vocês já já como que faz. Então, voltando pra cá, nós vamos continuar fazendo. Vamos terminar a primeira volta todinha aqui em ponto baixo. Vamos voltar fazendo em meio ponto alto. E depois vamos fazer o acabamento com outro pontinho, tá? Então, eu vou fazer primeiro essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que fica esse acabamento. São 3 voltas, sendo uma em ponto baixo e uma em meio ponto alto. 2 voltas que nós vamos fazer e mais uma de acabamento, tá bom? Então, vamos fazer aqui. Essa lateral nós não vamos fazer agora, tá? Não esqueça, essa lateral aqui é diferente depois que nós vamos estar fazendo ela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês porque acabei sujando a roupa tomando um café. Olha, tá vendo? Nós vamos fazer mais um pedacinho, mais uma abazinha pra costurar depois. Então, agora vamos nos ater com o decote. Vou terminar a minha carreira aqui em pontos baixos. E depois vou fazer mais uma em meio ponto alto. E por último, a de acabamento. Pronto, último ponto da carreira em ponto baixo. Viramos, né? Fazemos uma correntinha aqui pra cima, pra dar início à segunda volta. Vamos no primeiro, só lembrando que tem que laçar a agulha. A gente laça, vai no ponto e fecha todos de uma vez. Esse é o meio ponto alto. Nós vamos fazer também nele todinho agora. Deixa eu mostrar só mais uma vez pra vocês aqui como que é esse ponto. Vocês vão laçar. Vai introduzir a agulha no próximo ponto e vai fechar tudo de uma vez. Laça a agulha, busca o fio, laça e fecha tudo de uma vez. É assim que é esse ponto, meio ponto alto. Nós vamos fazer durante toda essa volta também. Quando chegar lá na ponta, que for o último ponto, eu volto para mostrar como que é o ponto de acabamento. Pronto, já fizemos a segunda carreira. Agora, a gente vai virar e vai fazer o ponto de acabamento. Como sempre, nós iniciamos com uma correntinha para dar a altura do ponto. Vamos no próximo ponto e fazemos um ponto baixo. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Pronto. Olha só, coloca a agulha no próximo ponto, laça o fio, laça novamente e fecha. Ponto baixo. Agora, a gente vai fazer mais uma correntinha. É somente isso. Vamos fazer um ponto baixo e mais uma correntinha. Um ponto baixo e mais uma correntinha. Assim, durante toda a volta. Vai fazendo na peça de vocês que eu vou fazendo aqui na minha. Aí, vai ficando assim, ó. Um acabamento bem delicadinho. Bem bonitinho. Tá bom? Eu vou fazer aqui na minha peça todinha e eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Agora, nós vamos dar início a essa cava. Então, nessa parte aqui de cima, onde vai haver costura, eu vou passando com um pontinho baixo, até chegar na cava. Porque nós estávamos com o fio do outro lado, então a gente precisa trazer o fio lá pro outro lado, levar o fio lá pra cava. Vamos fazendo um ponto baixo, até chegar lá na cava. E nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos o decote, nós vamos fazer na cava também. Uma volta, nós vamos fazer toda ela em ponto baixo. Aí, depois dessa, que vai ter uma diferença quando eu for colocar pra fazer aquela lateral onde nós vamos costurar. Mas antes disso, não vai ter diferença. Vai ser só uma volta em ponto baixo, nela todinha. Só terminar aqui, de fazer esses pontinhos baixos, pra gente começar a lateral. Mais 2 pontinhos e a gente termina. Pronto. Faz uma correntinha. Tá vendo? Aí, nós vamos fazer aqui, ó, nessa lateral todinha. Lembrando que lá embaixo tem uma diferença, mas por enquanto,
todinha é em ponto baixo. Aproveita para ir escondendo os fios que tiverem sobrado, para poder já ficar um acabamento legal. Iniciamos fazendo do mesmo jeito, um pontinho na cabecinha do ponto anterior, mais um ponto na lateral do ponto alto. Aí você vai fazendo durante toda a sua cava. Aí vai repetir na outra cava também. Vou mostrar apenas em uma e você faz nas suas duas cavas. Essa parte aqui que eu estou falando, aqui, essa primeira volta nós vamos fazer ponto baixo primeiro, mas depois nós vamos crescer um pouquinho ela para poder costurar, tá vendo? Que é essa agora que nós estamos fazendo, que é o ponto baixo. Vamos concluir aqui. Pronto, agora a gente vira e vamos fazer somente nesse pedaço uma volta em meio ponto alto, tá? Então, você faz as correntinhas para dar a altura do ponto e a gente faz essa volta. Já estamos quase acabando. Já já você vai experimentar a sua linda peça. Aqui eu subi uma correntinha, mais uma correntinha, se você achar que o seu ponto tá baixo. E vamos fazendo os nossos pontos, meio ponto alto, tá? Esse meio ponto alto é o que nós fizemos também lá no nosso decote. Laça, introduz no próximo ponto, laça o fio e fecha todos. Nós não vamos fazer até o final, somente naquela lateralzinha onde nós iremos costurar. Vai fazendo aí o seu. Se você gostar desse vídeo, manda para alguém também que gostaria de fazer essa peça. Dá o seu joinha, curte, compartilhe. Que assim mais pessoas também têm acesso a esse conteúdo. Pronto, nós fizemos toda a nossa carreira. Nós vamos parar aqui, ó. Quando começar as diminuições, a gente para a nossa carreira. Porque essa parte ali, nós vamos fazer vai ser a nossa capa, então a gente não vai mexer com ela.
Essa parte aqui é só pra gente costurar as laterais. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês na outra peça. Tá vendo? Uma carreira em ponto baixo, uma carreira de meio ponto alto. E a próxima carreira é de pontinho, meio ponto não, perdão, pontos baixos. Tá vendo? Assim que nós vamos fazer. Então, agora nós vamos virar aqui a peça e vamos fazer mais uma carreira em ponto baixo. Aqui, ó, não esquece de pegar esse último ponto, que foi de início. Nós já concluímos as 3 carreiras. Agora, nós podemos arrematar esse fio aqui, tá? Normalmente, eu gosto de fazer uma correntinha para poder cortar o fio. E vamos fazer igual do outro lado, tá? Então, você faça da mesma forma do outro lado. E eu volto para mostrar para vocês as costuras e o acabamento aqui da parte de baixo também. Tá vendo? Olha como fica legal. É só um pedacinho pra gente poder costurar. Nós vamos fazer aqui na cava e aqui embaixo um pontinho. Já falei pra vocês, né, que isso aqui foi eu tomando café enquanto eu fazia o crochê e acabei derramando um café. Então, vocês agora façam do outro lado. Não se esqueça, primeiro que nós vamos fazer é uma volta inteira em pontos baixos nele todinho. E depois só naquela partezinha de baixo que nós vamos fazer aquele acabamento, tá? Então, faça tudinho na outra parte, ó, o ponto baixo. Volta fazendo aquela lateral. E então, a gente vai fazer o acabamento da alça, igualzinho também nós fizemos no decote, tá bom? Não se esqueça de deixar os dois lados no mesmo tamanho. Caso você tenha feito alguma diferença, você corrige agora, tá? Deixa a mesma quantidade de pontos nenhum, tem que ter no outro para poder costurar certinho. Agora, nós vamos fazer aqui a cava, que do mesmo jeito que nós fizemos no decote. Nós vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha e somente. Pronto, depois de ter feito todos os acabamentos nos dois lados, já deixei marcado aqui onde nós vamos costurar, tanto nas alças, tá? Marquei juntando as duas partes, um de cada lado, e nas laterais. Lembrando que essa parte da costura, eu não vou ensinar aqui com vocês, porque já tem o vídeo. A parte de dentro, que você tem que colocar lado com lado, frente com frente, é o lado que vai pra fora, que você veste pra fora, que nós chamamos de lado direito. Então, direito com direito do tecido,
da peça e nós vamos costurar essa parte de dentro, tá bom? Então, a costura eu não vou mostrar aqui pra vocês, porque eu já tenho vídeo aí no canal ensinando como que costura, como emenda. Na verdade, é até um vídeo que tá falando sobre como costurar crochê, mas é a mesma costura. Daí você pode utilizar uma agulha de tapeçaria ou pode usar a de crochê mesmo. Como o fio já está aqui, eu vou utilizar a minha de crochê mesmo. Aí depois nós vamos voltar aqui para fazer esse pontinho de acabamento. Agora que eu já terminei aqui a minha peça, já fiz as costuras tanto da lateral quanto aqui nas alças, tá? Esse aqui do lado certo, aqui do lado avesso tá assim. Fiz com um ponto baixo, todos os lados. Fica um acabamento bem confortável, bonitinho. Nas laterais também a mesma coisa. Tá vendo? Dos dois lados. Eu fiz já o acabamento também aqui da parte de baixo. Esse aí, esse ponto, esse bico. Eu já fiz praticamente tudo e vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço esse ponto. É um ponto bem facinho, bem delicadinho. Vou mostrar pra vocês agora, que é o último detalhe que falta na nossa peça. Olha só. É bem fácil. Você vai fazer o seguinte, vai subir uma... Opa! Só ajeitar aqui primeiro pra mostrar direitinho. Pronto, agora vai. Vamos subir uma correntinha, duas, três, tá vendo? A altura de um ponto alto, vai laçar dentro do mesmo ponto, você vai laçar novamente e vai fechar apenas duas alças. Vai ficar com duas na agulha. Laça de novo e vai mais um. 3 pontinhos já foram, laça só duas, deixa mais um. Novamente, laça duas e fica com mais... Fecha duas e fica com 4 alcinhas na agulha. Mais uma vez, até fazer 6 pontinhos. Tá vendo? Mais um. Fecha duas. Olha só, agora nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 laçadinhas na agulha. Aí, nós vamos fechar tudo de uma vez e fazer mais uma correntinha. Agora, nós vamos pular 3 pontos. 1, 2, 3. Nesse terceiro ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. Pronto, esse é o pontinho. E nesse mesmo ponto que nós fechamos, nós já iniciamos o próximo bico. 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e fazemos 6 pontos, sem fechá-los totalmente. A gente tem que ficar com 6 laçadinhas na agulha para poder, então, fechar tudo de uma vez. Tô mostrando aqui mais uma vez para vocês. É bem fácil e é um ponto que fica lindinho. Agora a gente vai fechar tudo de uma vez. 6 alcinhas, tá vendo? Na agulha, e a gente fecha tudo de uma vez e faz um pontinho, mais uma correntinha. Aí, você pula 3 pontinhos, ó. 1, 2, 3. No terceiro, você fecha o ponto com um ponto baixo. E vai fazendo assim, até terminar. É somente isso. Sobe a altura de 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto, e vai fazer 6 vezes até ficar com 6 laçadinhas na agulha, nunca fechando o ponto todo, só fazendo metade de um ponto alto e segurando o restante dele na agulha. Aí, vai ficando assim, ó. Eu particularmente acho muito bonitinho esse ponto. Mais uma vez. Pronto. Agora, nós estamos com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Fecha tudo de uma vez e faz mais uma correntinha. Pula 3 pontinhos. E no terceiro pontinho, você fecha com um pontinho baixo. Somente. E assim, nós terminamos. Fica linda essa regatinha. Tem um biquinho aqui embaixo, muito fofo. Dá pra você usar de short, calça, fica fofo. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima.
Pronto. E assim fica a nossa regata ou cropped, como você quiser chamar. Muito bonitinha, fica fofa demais, prática, econômica, iniciante consegue fazer. Fica ótimo para você usar com uma calça jeans, um shortinho, fica lindo, confortável, no tempo de calor fica ótimo.